Olá, meus caros. Sejam bem-vindos ao programa Aprender a Estudar em Casa. Cá estamos nós, mais uma vez, para mais uma aula de História com o professor Luís Barbosa. Já sabem, nunca é demais reforçar, nessa época da pandemia Covid-19, é conveniente ficar sempre em casa, nada de abraços, nada de apertos e nada de beijinhos. Não se fica na casa. Ok? Para essa aula de hoje, o nosso tema vai ser o imperialismo das potências europeias, onde nós vamos ver conceito de imperialismo, principais causas, conceitos relacionados com o imperialismo, momentos e vagas da colonização e diferentes formas de exploração e dominação colonial. Então, sendo assim, passamos agora à nossa aula, onde vamos ver o que significa agora o imperialismo, mas antes de ver o que significa, vamos aqui analisar um pequeno texto sobre o imperialismo, texto esse que vai nos ajudar a compreender o imperialismo no seu todo, ok? Fiquem atentos. Então, grandes ou pequenos, antigos ou recentes, são 5 ou 6 países que detêm a maior parte da riqueza do mundo. O seu grande negócio consiste em investir vultosos capitais noutros países, retirando daí enormes benefícios. Eles são senhores das terras longínquas, de onde lhes vêm os lucros, sem precisarem de lá pôr os pés. Fazem cultivar em seu proveito territórios imensos por legiões de negros, de chineses e até mesmo de brancos. Possuem minas e fábricas de que recebem os dividendos sem jamais as terem vistos com os seus próprios olhos. Numa palavra, enriquecem com o trabalho dos outros. Sendo assim, este texto que acabamos de ler retrata bem o que foi o imperialismo enquanto política expansionista sobre os territórios da África, Ásia e Oceania no século XIX, empreendido pelos países europeus e mais tarde pelos EUA e Japão. No entanto, agora vamos ver o que significa imperialismo. Constitui uma política de expansão e alargamento do poder e domínio territorial, cultural, econômico de um governo para além das suas próprias fronteiras, ou seja, sobre outras nações. Essa política expansionista teve como principais objetivos, passo a citar, promover a expansão territorial para a exploração econômica de novas terras, de novas áreas, nesse caso, investimentos de capitais, novos mercados e novos consumidores. Ainda, intensificação do poder bélico, domínio pela força às nações mais fracas. Imposição de modelos culturais europeus aos países, ou, nesse caso, povos dominados, demonstrando a superioridade racial. A procura incessante de novos espaços para fora da Europa foi consequência da expansão e aumento da produção industrial que fez criar necessidades de novos mercados, de novos consumidores para escoamento de produtos. Até essa parte, o que é que nós podemos concluir? É que a Revolução Industrial, a matéria que nós já tínhamos visto anteriormente, acaba por ser responsável
para, nesse caso, o surgimento do imperialismo. Ou seja, acaba por provocar novas necessidades nas potências europeias. Daí a necessidade de sair à procura daquilo que foi as necessidades impostas pela Revolução Industrial. Estão a acompanhar? Continuam atentos. Ok? Dando continuidade às causas do imperialismo, nesse caso, na segunda metade já do século XIX, o mundo transformou-se consideravelmente. Viagens de exploração e conquistas possibilitaram conhecimento preciso dos contornos e continentes e oceanos. Ou seja, essas viagens possibilitaram aos europeus maior conhecimento das outras áreas, nesse caso, do continente africano, que era um continente praticamente desconhecido. E não só, também dos oceanos. As revoluções demográficas, técnicas, industriais, industrial e dos transportes, modificaram os modos de vida e as paisagens de vastas regiões a nível mundial. Na Europa, intensificaram-se os progressos técnicos a partir de 1870, impulsionando enorme capacidade de produção industrial. A Europa, com a Revolução Industrial, conheceu transformações enormes. Tudo isso é que vai também provocar ao imperialismo, ou seja, levando as potências europeias ao imperialismo. Tinham os grandes centros financeiros, ou seja, a Europa tinha os grandes centros financeiros. Caso da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Holanda e não só. No plano intelectual, todos os prémios Nobel científicos foram atribuídos até 1914 a investigadores europeus. É claro, até 1914. Depois vamos ver porquê. Eu sei que você em casa está curioso para saber porquê que até essa data. Mas isso vamos ver posteriormente, está bem? Continua atento. As necessidades económicas das potências industrializadas europeias, obtenção de matéria-prima, colocação de produtos excedentários, proteção de rotas comerciais e exploração de capitais em excesso, aquilo que eu já tinha referenciado anteriormente. Ou seja, as necessidades impostas pela Revolução Industrial. O crescimento demográfico europeu, a defesa dos nacionalistas e a ideia de levar a civilização às raças inferiores constituem os fatores do colonialismo econômico e político do último quartel do século XIX. Ok? Estão a acompanhar-me? Continuam atentos. Ok? Então, as causas do imperialismo ainda. A corrida às áreas de influência por parte das potências mais industrializadas conduziu ao processo de colonização das regiões menos desenvolvidas da África, da Ásia e Oceania. Ou seja, a corrida às áreas de influência, nesse caso, as áreas onde poderiam obter a matéria-prima, acabou por fazer com que vamos ter um novo processo, a colonização, que vamos ver mais à frente. Definição também. Está bem? Fica atento. Então, ligado ao imperialismo, surgem vários outros conceitos que temos que ver aqui. Colonialismo, por exemplo, sistema de dominação por uma minoria estrangeira, nesse caso estou a falar dos europeus, sobre território, ou seja, população local indígena, de culturas diferentes e, na maioria dos casos, um sistema de dominação política, econômica e cultural das metrópoles sobre as populações indígenas ou locais, nesse caso, as colónias. Eu sei que eu já falei aqui de uma palavra que você já ficou curioso. Metrópole. Vamos ver mais à frente. Calma aí. Continua lá no seu lugar. Vamos ver. Está bem? Vamos lá. Então, mais um outro conceito ligado ao imperialismo. Colônia. Território
ou região ocupada e dominada em todas as dimensões por uma nação estrangeira mais forte. Ou seja, quando eu digo em todas as dimensões, nesse caso, político, econômico, cultural. Ok? Colonização. Nesse caso, é o processo dinâmico de dominação que consiste na fundação de colónias em determinados lugares com pretensão de dominar nos aspectos político, militar, cultural, social e econômico. E agora o conceito de metrópole. Muito fácil, sei até que vocês já sabem, mas nunca é demais reforçar. É o termo que designa a capital ou principal cidade de um determinado país ou província. Ou seja, é o território dominador. Por exemplo, no nosso caso, Cabo Verde, qual era o nosso metrópole? Era Lisboa, é claro. Por exemplo, Senegal, qual era a metrópole? É claro, Paris. Está certo? Entre outros também. Poderemos, nesse caso, agora determinar dos outros, aliás, que foram colónias, quais foram metrópoles. Esse aí já é um trabalho de casa, ok? Continuando, a colonização é um fenómeno antigo, como todos já devem saber. Não surgiu com os europeus, não. Está bem? Não surgiu com os europeus. Então, é um fenómeno político muito antigo. Mas a colonização europeia, que é o assunto da nossa aula, é um fenómeno mais recente, sim. E que caracterizou-se por dois momentos. No século XV e XVI, deu-se a primeira vaga da colonização. Já no século XIX, a segunda vaga, ou seja, o imperialismo colonial ou colonização efetiva. Já a segunda vaga. Então, sendo assim, a primeira vaga da colonização, entre século XV e XVI, foi direcionada para o comércio e administração colonial, presença do colonizador nas regiões periféricas, nesse caso, ou seja, não há um domínio, não há, nesse caso, penetração do dominador no interior, não há uma exploração profunda, nesse caso, do interior do continente, por exemplo, no caso da África. Nessa primeira fase, o contacto é simplesmente superficial, nas zonas litorâneas. Ainda não há um domínio no aspecto militar e cultural. O que é que nós podemos ver aqui? Que simplesmente há um domínio mais na parte econômica. Ou seja, o interesse do colonizador é o aspecto comercial. Ou seja, o comércio. Está bem? Mas já a segunda vaga, ou seja, a segunda vaga no século XIX, é, nesse caso, caracterizada pela colonização efetiva. Ou seja, é uma colonização baseada essencialmente nas necessidades da Revolução Industrial. Está a ver o que é que a Revolução Industrial acabou por provocar, minha gente? A colonização efetiva do século XIX. Então, necessidades de mercados, necessidade de matéria-prima, mão de obra barata e fontes de energia. Tudo isso provocado pela Revolução Industrial. Mas a Revolução Industrial também foi importante na altura e até hoje, graças à Revolução Industrial, que nós hoje estamos a viver o que estamos, nesse caso, nesse período difícil. Eu estou aqui justamente, eu já tinha dito, por causa dessas revoluções e inovações técnicas que começaram com a Revolução Industrial. Claro, está certo? Continuando, ou seja, durante o século XIX, nós temos as formas de colonização que os europeus implementaram. A colonização direta ou de ocupação e a colonização indireta ou de exploração. Então, o que é que vem a ser colonização direta ou de ocupação? É quando o Estado apodera-se ou ocupa um outro território, assumindo como dele. Nesse caso, acabando por
implementar todos os seus modelos de colonização. Ao contrário da colonização indireta ou de exploração, nem sempre o colonizador apodera-se dos territórios. Ou seja, o interesse é meramente econômico. Por isso, se fala em neocolonialismo. Foco na matéria-prima, na mão de obra, nesse caso, mão de obra barata, e mercados. Simplesmente o colonizador quer o aspecto, nesse caso, o aspecto econômico, gente. Valoriza mais o aspecto econômico. Mas colonização direta não. Ao contrário, o colonizador vai impor todas as suas formas de dominação. Percebido? Então, sendo assim, as formas de exploração colonial que a metrópole vai implementar, exploração de terras, nesse caso, uma das formas de usufruir dos terrenos, trabalho forçado, quando os locais, nesse caso os nativos, são obrigados a trabalhar para enriquecer a metrópole. Ou seja, trabalham em função das necessidades da metrópole. Aplicação de impostos para engordar os cofres do Estado. Cada imposto que é lançado justamente com a intenção de engordar cofres do Estado. Papel selado. Culturas obrigatórias. Tem que cultivar aquilo que é de interesse do colonizador. Percebido? Aí não há que cultivar feijão porque você quer comer feijão. Não. É aquilo que o colonizador quiser. É algodão, meu caro. Produto que eu preciso. Está bem? Continuando? Continuam aí atentos, ok? Agora, o colonizador vai utilizar 3 formas de dominação colonial. A primeira forma é a dominação política. Ou seja, durante a dominação, utiliza 3 formas. Primeira, dominação política. As colónias eram governadas diretamente pelas potências colonizadoras e nos países teoricamente indiferentes, ou seja, que não estão nem aí, né? Eram impostos governos da confiança dos dominadores ou da metrópole. Ou seja, nos lugares ou territórios em que eram indiferentes, daí não era necessário ter a presença do colonizador. Colocavam pessoas de confiança para ajudar na administração. A segunda, dominação econômica e financeira. O aspecto importante. As empresas dos países capitalistas controlavam as minas, as plantações, vias de comunicação e comércio externo e utilizavam, em condições extremamente favoráveis, mão de obra local, recorrendo por vezes a trabalho forçado. Ou seja, forma a obter lucro, recorrendo a trabalho forçado. Aqui você não trabalha por amor ou porque quer, mas, no entanto, é obrigado a trabalhar porque o colonizador precisa. Ok? E a terceira, a última, nesse caso, a dominação cultural. Os colonizadores impunham as suas línguas, as suas religiões, os seus modelos culturais, sufocando, desse modo, todas as manifestações culturais locais. Tratava-se de uma atitude racista, pois partia-se do princípio de que a cultura do colonizador era superior. E eram primitivos os povos locais e todas as suas manifestações culturais. Vocês podem perguntar, aqui em Cabo Verde temos várias manifestações culturais. Vocês devem saber que, por exemplo, a tabanca era uma manifestação que era proibida pelas autoridades. Daí que pode ver que as coisas não eram fáceis, está bem? Do lado do colonizado, certo? Está bem? Então, sendo assim, agora vamos passar à parte dos exercícios, ou seja, um pequeno exercício para podermos ver se realmente estiveram atentos lá em casa, ok? Ok? Agora passamos à parte dos exercícios para ver se realmente vocês estiveram com atenção durante a aula de hoje. Está bem? Então, exercício. A colonização europeia em África baseou-se essencialmente
nas necessidades, ou seja, nos interesses do colonizador. As formas de colonização utilizadas foram as de colonização direta ou de ocupação e indireta ou de exploração. Então, das afirmações que se seguem, classifica de verdadeiras V ou falsas F e corrige as falsas. Nesse caso, a primeira vaga da colonização europeia decorreu entre os séculos XV e XVI. Na colonização indireta, o Estado ocupa-se de um determinado território. Na primeira vaga de colonização, há um domínio no aspecto militar e cultural. E a última, colonização efetiva, baseava-se nas necessidades da Revolução Industrial. Ok, então agora vamos lá à correção do exercício. Então, a primeira vaga da colonização europeia decorreu entre os séculos XV e XVI, certo? Na colonização indireta, o Estado ocupa-se de um determinado território, falso. Nesse caso, a colonização indireta é meramente no aspecto económico. Na primeira vaga da colonização, há um domínio no aspecto militar e económico, mas não, nesse caso, há um domínio no aspecto económico. Aqui diz-se militar e cultural, então, falso. A colonização efetiva baseava-se nas necessidades da Revolução Industrial, é claro, certo? Então, agora, em decorrência disso, eu vou deixar-vos com um pequeno exercício para fazerem em casa. Ok? Então, eu vou deixar-vos com um pequeno exercício para fazerem em casa. Nesse caso, o que é que vocês têm que fazer? Localiza temporalmente a partilha da África entre as potências europeias, justifica a realização da Conferência de Berlim, ou seja, dessa conferência, apresenta os resultados dessa partilha. Está bem? Daí que exercícios fáceis, simples de realizar. Conto com vocês para a próxima aula com esses exercícios já realizados. Ok? Então, já no final da nossa aula, vou resumir aquilo que nós vimos hoje. Então, nós vimos o imperialismo das potências europeias, onde nós vimos o conceito do imperialismo, vimos as principais causas do imperialismo, também objetivos do imperialismo, nesse caso. Vimos momentos ou vagas da colonização, vimos as formas de dominação colonial e, nesse caso, também acabamos por ver as formas de exploração colonial. Está bem? De uma forma resumida, foi isso que nós vimos hoje na nossa aula. Então, meus caros, assim terminamos a aula de hoje. Espero voltar a ver-vos já na próxima aula, aprender a estudar em casa. Até lá, fiquem bem, fiquem em casa. Não se esqueçam, lavam sempre as mãos com água e sabão. Tá bem? Fica na casa.